E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde eu basicamente respondo as perguntas que vocês fazem. Então peço que você assista esse vídeo para não fazer pergunta repetida e que deixe nos comentários a sua pergunta para que eu possa responder numa próxima edição. E agora eu respondo as que vocês deixaram no último vídeo desse tipo. Desde o início já deixa o like aí, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. No aplicativo você vai encontrar tudo quanto é informação possível que você puder imaginar de futebol. É muito fácil de mexer no OneFootball, um design simples. Tem calendário de jogos, tabela de campeonato, não só do Brasil, mas do exterior também. Informação de transferências. Dá para deixar o palpite ali, antes de cada partida. É possível configurar os seus times preferidos para receber notificações sobre os jogos. Enquanto estiver jogando, você recebe se sai gol. Tem as informações, as escalações, as estatísticas, enfim, tem tudo realmente o que a gente pode pensar sobre futebol. E o melhor de tudo isso é que o OneFootball é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos então para a primeira pergunta, que é do Lucas Tales. Você acha que é possível brasileiros ganharem o Mundial com esse novo formato? Lucas, obrigado pela pergunta. Bom, só contextualizando, para quem não sabe, a ideia da FIFA é que a partir de 2021 mude-se o formato do Mundial de Clube para um Mundial que seja disputado de 4 em 4 anos, sempre um ano antes da Copa do Mundo, e disputado por 24 equipes, sendo aí 6 equipes da América do Sul, 8 da Europa, se eu não me engano, e aí tem outra divisão entre cada um dos continentes também. Antes de mais nada, eu acho que esse Mundial não vai acontecer, os clubes europeus já falaram que não têm interesse em jogar, que vão boicotar a competição, e a gente sabe como que funciona dirigente de clube, Se a FIFA botar muito dinheiro para eles vão acabar topando e vão participar, mas a menos que a FIFA esteja disposta a botar uma grana muito alta para os clubes europeus que vão participar, eu acho que não vai dar certo, e se os clubes europeus não quiserem jogar o Mundial, não vai ter Mundial. Agora, partindo do princípio que vai ter a competição a partir de 2021, que os europeus concordam em jogar, eu acho que vai ficar muito mais difícil para um sul-americano ganhar, porque hoje a gente tem, na pior das hipóteses, que passar por um time europeu para ganhar o campeonato mundial. É aquele negócio, times aí da Ásia, da África, da América do Norte, são times que o sul-americano pega e a gente acaba, na maioria das vezes, sendo favorito. Contra os europeus a coisa não é assim, porque eles têm muito mais qualidade, eles têm muito mais dinheiro e com isso atraem os melhores jogadores, e normalmente os times europeus são mais fortes. Então, se a ideia dos caras é fazer um torneio de 24 equipes que tem uma fase de grupos e depois uma fase de mata-mata, eu acho que boa parte dos times sul-americanos já vão cair nessas primeiras fases. E temo de verdade que a reta final desse Mundial se torne como uma pequena Champions League, só com os times mais fortes da Europa. Porque se você pega 8 times europeus classificados aí por 4 temporadas, em tese, pelo menos os 4 campeões da Champions nesse período devem estar no Mundial, aí deve ter algum critério para qualificar os outros times. Mas partindo desse princípio, você pode ter um Mundial aí com tipo Real Madrid, Barcelona, Manchester City e PSG, por exemplo, Claro que o PSG e o City ainda não ganharam nenhuma vez. Mas são times muito ricos, muito fortes, muito poderosos, e que se forem enfrentar os nossos times aqui, a gente provavelmente vai sofrer bastante. Nesse Mundial atual, que já é bem difícil, porque você tem que bater um europeu normalmente para ser campeão, a possibilidade é um pouco maior, porque é um jogo, e em um jogo tudo pode acontecer, haja vista 2012, em que o Corinthians ganhou de um Chelsea que era um time muito melhor. Eu acho muito improvável, mas se rolar esse Mundial aí, eu acho que os times sul-americanos realmente não vão ganhar mais não. O Luan Cardoso pergunta, se não me engano o Léo tem formação superior, você enxerga ele ocupando posição de dirigente no Cruzeiro pós-aposentadoria? Luan, obrigado pela pergunta. Eu acho que independente de ter um diploma ou não, no caso de ex-jogadores muito marcantes assim na história do clube, é bem provável que o Léo vá trabalhar dentro do Cruzeiro depois que se aposentar. Até o Itair Machado já falou sobre isso, que o Cruzeiro tem muitos jogadores aí que provavelmente, caso tenham interesse, vão ter um espaço no clube. Falou do Fábio, falou do Léo, falou do Dedé, falou do Henrique, que são caras que já se tornaram bandeiras mesmo do Cruzeiro, jogadores aí que estão há 10 anos no clube, alguns até mais, como o Fábio, que tem 15 anos de Cruzeiro. Então são jogadores já muito marcados na nossa história, e acredito que se eles tiverem interesse, eles vão sim ter oportunidade de seguir carreira dentro do clube, mas é possível que alguns deles não queiram mais mexer com futebol, é possível que alguns queiram, por exemplo, ser treinador,
ou ter outro cargo, ser um dirigente, enfim, aí depende muito mais da vontade dos caras. Mas eu acredito que até pela boa relação que o Cruzeiro tem com esses atletas, caso eles queiram, o Cruzeiro vai sim dar oportunidade para eles seguirem na carreira dentro do clube. O Red Tire Renan pergunta se eu acho que o Cruzeiro deveria rescindir o contrato de algum jogador ou se acho que todos que deveriam ir embora já foram. Renan, obrigado pela pergunta. Cara, olhando assim para o nosso elenco atual, eu acho que estamos bem servidos. Quando a gente olha para as peças do elenco, eu não diria que tem nenhum jogador no plantel do Cruzeiro que seja muito ruim, que seja um cara inútil, um cara que não tem condição de vestir a camisa do Cruzeiro. Longe disso, eu acho que todo mundo que está no plantel ou é porque já mostrou qualidade para chegar até aqui, ou são garotos da base que ainda estão iniciando a carreira, mas mostraram potencial na base, né, lá no sub-20, no sub-17, e por isso chegaram ao time de cima. Então, na minha opinião, nesse elenco principal do Cruzeiro hoje, não tem nenhum jogador que eu acho que a diretoria deveria procurar para tentar uma rescisão, até porque nos últimos anos, e isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer, a diretoria do Cruzeiro tem agido bem nesse sentido, porque assim, quando a gente olha para um jogador e fala, meu Deus do céu, esse cara é muito ruim, todo mundo acha o jogador ruim, normalmente a gente tá certo, tá? Não é que o torcedor tenha sempre razão, porque a coisa não funciona assim. Mas aquele jogador, eu vou dar um exemplo aqui, Rafael Marques, o atacante que veio do Palmeiras, passou pelo Cruzeiro. Todo mundo sabia que ia dar errado. Ninguém entendeu a contratação e não deu certo, porque não tinha como dar certo, porque o cara realmente entrava em campo, parecia que nunca tinha chutado uma bola na vida, mesmo a gente sabendo que alguns anos antes, no Botafogo, no próprio Palmeiras, ele tinha feito boas campanhas. Mas é um jogador que àquela altura da carreira, até pela idade, não estava arrumando mais nada. Nesse elenco atual do Cruzeiro, eu acho que todo mundo que está aí pode nos ajudar, tem qualidade para isso e está em condição sim de ajudar o elenco do Cruzeiro. Eu não rescindiria com ninguém. O Michel Alves pergunta: quem você acha que sairá dos inscritos da Libertadores para que o Pedro Rocha entre a partir das oitavas? Michel, obrigado pela pergunta. Essa é a resposta mais fácil de todas. Quem vai sair é o Renato Kaiser, que foi embora, né? Foi emprestado para a Ponte Preta. Então o Pedro Rocha naturalmente entra na vaga dele nos inscritos da Libertadores. A gente não precisa retirar nenhum jogador que esteja no clube para fazer a mera entrada dele. O único atleta do profissional aí que está fora da lista da Libertadores é o Michel, né, que joga ainda pelo sub-20, e o Adriano, que é o volante que está em transição do sub-20 para o profissional, também não está inscrito, mas ele ainda nem foi relacionado para nenhum jogo do time de cima, né? Então, basicamente, aí o Pedro Rocha entra na vaga do Kaiser e tá tudo certo. O Marcelo Rabelo pergunta: qual foi o melhor jogo que você viu do Cruzeiro? Marcelo, obrigado pela pergunta. Cara, assim, basicamente todas as grandes vitórias do Cruzeiro são jogos que a gente tem muito marcado, né? O nome desse canal indica muito bem um jogo que eu gosto, né? O 6-1, tem as goleadas para cima do Atlético, enfim, tem muito jogo que eu realmente gosto. Vou tentar fugir do clichêzão assim, das goleadas sobre o Atlético, para falar de um jogo que eu gosto muito, que foi da época que eu comecei a frequentar o Mineirão de fato, que foi Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro 3, Flamengo 2, no Campeonato Brasileiro de 2008. Na ocasião, Cruzeiro e Flamengo tinham times bem interessantes, eu achava o time do Flamengo bem forte na época, o Ibson, que era o meio-campista do Flamengo, estava jogando muito bem. O Bruno, goleiro, né, que teve problemas depois aí, aparentemente matou a esposa e tudo mais, era o titular lá do Flamengo e era um grande goleiro na época. E foi um jogo que o Cruzeiro fez 1-0, o Flamengo empatou, o Cruzeiro fez 2-1, o Flamengo empatou de novo e já no finalzinho o Ramires fez o gol da vitória. Inclusive eu já postei esse vídeo desse jogo dos melhores momentos aqui no canal, foi um jogo muito bom, o Mineirão tava cheio, então foi um jogo que eu gostei muito do comportamento da torcida, gostei muito do comportamento do time, que era muito ofensivo, e a gente conseguiu uma vitória muito emocionante no final com o gol do Ramires. O Ramires que tinha perdido um gol feito pouco antes, mas enfim, os melhores momentos estão aí. Segundo o link da descrição, logo após o link do OneFootball, tá o link aí desse Cruzeiro e Flamengo para quem quiser conferir. O Ricardo RGA pergunta: se o Alterosa Esporte te chamasse para ser um integrante da bancada, você iria e por quê? Ricardo, obrigado pela pergunta. Cara, antes de mais nada, assim, eu acho que não há nenhuma possibilidade de um convite desse tipo, nunca houve, e eu não tenho ilusões de que emissoras de TV, de rádio, seja lá quem for, acompanhem o que eu faço no canal. Eu realmente não tenho essa ilusão. O que eu faço aqui no canal é única e exclusivamente pensando no canal e pensando na interação que eu tenho com vocês, tá? Eu não estou fazendo isso aqui para arrumar um espaço em um canal de televisão. Agora, a coisa funciona de uma forma muito simples, cara. Se houver um convite e me pagar bem,
É trabalho, é serviço. Se é trabalho, vamos lá, vamos abraçar, vamos fazer. Eu não tenho problema, não fecho porta de nenhuma coisa assim que eu possa trabalhar na vida. Eu não tenho isso como objetivo, mas se aparecer uma oportunidade, por que não? Mas olhando para o estilo do programa, eu realmente não acredito que exista nenhum interesse deles em contar com uma pessoa como eu. Por quê? Eu não tô lá para fazer polêmica, eu não sou uma pessoa que vai ficar confortável em ser um personagem, em ficar provocando rival, porque não é o meu estilo. Eu gosto de falar sobre o Cruzeiro, sobre rival e não sei o que. Eventualmente a gente fala uma coisa, a gente dá uma brincada, porque é um ambiente que eu me sinto muito confortável e eu trato essa relação com vocês como eu converso com meus amigos. Em um canal de televisão, a coisa não funciona assim, porque é tudo muito profissional, tem um monte de câmera, um monte de gente, um monte de produtor e não sei o que. Então eu sei que eu não seria dessa mesma forma. Então até por isso eu duvido muito que haja um convite, porque o estilo que eu faço é mais jornalista até do que torcedor. Eu já cansei de ser extremamente criticado por vários torcedores aqui, porque eu não fico batendo palma pra maluco, não fico fazendo média com diretoria, não fico falando bem do time do Cruzeiro quando eu acho que o time não tá jogando bem. E muito menos me sinto obrigado a ficar do lado ou a ser representante da torcida, como teve um episódio ano passado, que foi até o Mauro César que fez uma crítica à diretoria do Cruzeiro, que o povo começou a subir hashtag de vai tomar no cu ESPN, vai tomar no cu Mauro César, e eu fiz o vídeo falando que pra mim aquilo que o jornalista tinha dito estava correto, de que quem tinha agido errado na ocasião foi o presidente do Cruzeiro. Um monte de gente me criticou, me xingou, não sei o que. Não muda em nada na minha vida, porque eu falei o que eu penso e eu pretendo continuar assim. E por fim, o É o Memo pergunta: qual gol foi mais emocionante? Marcelo Ramos na final da Copa do Brasil de 96, o Giovani na final de 2000 ou aquela letra do Maracanã do Alex? É o Memo, obrigado aí pela pergunta. Legal essa comparação, eu gosto desse tipo de pergunta porque são episódios marcantes e os três, ironicamente, né, em decisões de Copa do Brasil. O primeiro que eu tiraria aí seria o gol de letra do Alex, porque foi um gol espetacular, mas não foi um gol absurdamente emocionante, até porque foi o primeiro gol, né, no primeiro jogo da final. A gente ainda teve o segundo jogo no Mineirão, onde passamos o carro por cima do Flamengo naquele 3-1, e aí eu ficaria entre o gol do Marcelo e o gol do Giovani, porque ambos foram em decisões. O gol do Marcelo Ramos foi já no segundo tempo, já na reta final de partida, num Parque Antártica lotado, num jogo que todo mundo dava como favas contadas que o Palmeiras seria campeão, e o Cruzeiro, que era um time tecnicamente bem pior que aquele Palmeiras, era um Palmeiras absurdo, um time que meteu mais de 100 gols no Paulistão. Era um time do Palmeiras surreal, aqueles caras eram muito bons, eles estavam jogando muita bola, mas naquele dia o Cruzeiro fez um jogo praticamente perfeito ali, a gente saiu atrás, conseguiu um empate, virou no finalzinho, o Dida catou pra cacete também aquele dia, foi um título maravilhoso, mas para escolher o mais emocionante eu fico com o do Giovani, porque foi um gol ali praticamente no último lance do jogo, né? Não foi o último, porque o São Paulo ainda teve uma chance de gol que o André e o Clebão evitaram lá no finalzinho. Mas foi ali o penúltimo lance do jogo, 45 do segundo, a gente fazendo a virada da forma espetacular que foi. Então, se é para escolher um, eu fico com o gol do Giovani como o mais emocionante que eu vi, tá? Não apenas entre esses três, mas o gol mais emocionante que eu vi enquanto torcedor do Cruzeiro. Aquele dia foi demais, cara. Foi surreal o Cruzeiro ganhar de uma virada daquele jeito, parecia tudo perdido e a gente buscou. Marco Aurélio tirou os lateral, socou atacante no time, uma várzea do caralho. Mas deu certo, ganhamos o título da Copa do Brasil, tá? Bom, galera, ficamos por aqui então. Deixa a sua pergunta aí nos comentários para que eu responda no próximo vídeo. E não esquece também de deixar o like nesse e de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!